Ok, vamos lá. Ah, foi. Buenas, gurizada do Cine 7. Então hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o livro do Anthony Burgess, que posteriormente virou o filme homônimo do gênio Stanley Kubrick, que é A Laranja Mecânica. O livro que eu tenho é este aqui, com o cérebrozinho aqui na capa, que eu gosto de chamar de versão de pobre, porque no final a gente tem um glossário da linguagem NetSat, que é a linguagem utilizada pelo Alex na obra, que é a linguagem que eles falam dentro daquelas ganguezinhas deles. Então eu vou comentar algumas diferenças entre o livro e o filme, e aí no final a gente vai ver se realmente ficou uma obra à altura cinematográfica, porque hoje em dia a gente está acostumado a ver tanto filme baseado em livro, mas geralmente esses filmes nunca correspondem à altura. E a gente sabe que Laranja Mecânica é uma obra-prima do cinema, já virou um dos clássicos obrigatórios para qualquer cinéfilo. E, pô, Kubrick gênio! Laranja Mecânica conta a história do Alex, que é membro líder de uma gangue, que costuma todas as noites ir pro bar, tomar um coquetel de leite com uma droga sintética, que eles misturam lá na bebida, e aí eles saem à noite para praticar a ultraviolence. E aí conta a história dele, essa jornada, até que um dia o Alex ele é capturado, ele vai preso, e aí depois ele vai para um experimento psiquiátrico onde ele acaba pegando repulsa por aquelas atitudes inóspitas que ele tinha, e aí ele acaba saindo desse tratamento como uma pessoa boa. Porque, por exemplo, quando eu falo ultraviolence, eu quero falar numa coisa bem pesada mesmo, porque você imagina, tipo, desde espancar mendigo na rua até estuprar pessoas, invadir casas, crimes de furto. E o Alex, então, toda vez que ele vai praticar essa ultraviolência, depois do experimento, ele começa a sentir repulsa e começa a meio que sentir dor e se sentir mal mesmo por fazer aquilo, e acaba que não consegue concluir as ações. Até que no final a gente tem uma grande reviravolta, enfim, eu também não vou dar spoilers sobre, mas eu quero comentar as diferenças do filme e do livro para depois a gente realmente ver qual é melhor. Será que existe um melhor também? Uma das diferenças do livro para o filme é que no filme a gente já tem um Alex, assim como os seus comparsas e todos os personagens do filme, eles são já pessoas adultas. Então, o que deixa o filme intenso é a forma fria com que ele passa as informações que o telespectador está vendo. Então ele se apresenta lá como seu nobre narrador, e aí começa a contar de uma maneira bem rebuscada que ele estava atrás de um pequeno entre-sai com mulheres, e aí ele vai lá e estupra, e isso acaba chocando, porque da mesma maneira em que você vê algo que poderia ser inofensivo se tornando verossímil, é isso que no filme ele te impacta mais. Já no livro, além de nós termos isso, a gente ainda conta com que o Alex, e assim como os amigos dele e as outras gangues, no livro eles são crianças, são jovens de tipo 14, 16 anos. Então tem uma pegada também um pouco mais na fala de mais de inocência, além de todo aquele rebuscamento. Não sei se existe essa palavra rebuscamento, se existir vocês coloquem nos comentários. Mas além de toda essa linguagem mais rebuscada, existe também aquele fator de que ele é uma criança, e é uma criança que está estuprando, roubando. Então, lendo o livro,
acaba que o impacto se torna muito maior do que de uma pessoa adulta fazendo a mesma ação. Agora, um ponto a mais para o filme é, por exemplo, na parte do tratamento psiquiátrico do Alex. Eu consegui sentir ele muito mais vendo o filme do que no livro, porque no livro, quando você lê o livro, é claro que você cria aquele mundo particular dentro da sua cabeça, você começa a imaginar as cenas de uma forma, e na minha cabeça veio uma coisa um pouco menos intensa do que o Kubrick mostrou na tela, do carinha pingando colírio no olho e tal. Claro que tudo isso você consegue ver lendo o livro, mas não necessariamente o carinha pingando colírio no olho, mas você consegue ter a intensidade da cena, você consegue criar ela na sua cabeça, mas assistindo você consegue, ao mesmo tempo que você está tendo a informação, você ouve também os gritos do Alex no seu ouvido, de dor, e pedindo pra parar, e eles não param com isso. Então pra mim se torna muito mais intenso a experiência cinematográfica neste ponto. Mas a obra do Anthony Burgess, ela é muito mais intensa nas partes, como eu falei, de ultraviolência. Por ser uma criança fazendo aquilo, você acaba se chocando muito mais do que um homem adulto. Mas uma das coisas que os dois fazem muito bem é que nos momentos em que o Alex sofre, logo depois de passar por esse tratamento, as partes em que o Alex sofre algum tipo de agressão e não consegue reagir, você fica tipo, vai cara, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, cara. O que é muito contraditório, porque você tá torcendo pra um cara que é estuprador e ladrão. Então, cara, quando um autor, seja ele um cineasta ou um escritor, consegue fazer você torcer pra alguém que é dito como um mal, cara, isso é completamente genial. E não me diga que você não torceu ou ficou com pena do Alex durante qualquer uma das obras, porque vai ser mentira. Não. Não. Se você tem essa mesma versão do livro que eu tenho aqui, você já reparou que o cérebro ele também parece tipo um verme, ó. Tipo, ó, cabecinha. Isso não tem nada a ver com o vídeo, isso não tem nada a ver com o que eu tô falando, mas só uma OBS. Ou quando eu vi a primeira vez, eu não achei que fosse um cérebro, eu achei que fosse realmente um verme. Isso tem nada a ver com o que eu tô falando, mas tudo bem. Bem, é claro que você sabe que tanto o livro quanto o filme eles se utilizam de uma forma de falar, de uns diálogos bem cultos dos personagens, principalmente do Alex, né, um cara que curte Beethoven. E principalmente no livro, uma das coisas interessantes que eu achei é, mesmo que tenha esse glossário no final, você não lê ele antes de ler o livro, a obra em si. Porque no fim das contas acaba que você começa a imergir literalmente no que ele quer dizer, e você algumas vezes chega a incomodar algumas certas palavras porque você não entende de primeira, você vai entender realmente só no contexto daquilo que ele está falando. Mas eu achei que é meio quando você conversa com um fã de Donnie Darko, tá ligado? Então, tipo, ao mesmo tempo em que nada faz sentido, tudo faz sentido. E pro contexto final isso é uma grande diferença. E você consegue se imergir realmente na história. Isso é feito muito bem no livro, através das palavras e da narração do Alex, da escrita do Anthony Burgess. E também pelo Kubrick, porque a maneira com que ele põe a história também faz com que você se sinta dentro do filme, você se sinta próximo do personagem, mas ao mesmo tempo distante devido às atitudes dele. Então, nos dois casos, você tem uma escolha. Ou estou do lado dele ou estou longe. Mas eu nunca estou fora da história. Sempre estou imerso ali naquele mundo que foi proposto a mim. Isso é uma coisa genial dos dois. Uma última OBS sobre a obra do livro e do filme, enfim, que eu queria citar é que... É claro que eu estou aqui com a versão traduzida do livro.
Mas existe a versão original e existe a versão americana do livro. E a versão americana ela tem 20 capítulos e a versão original ela tem 21, ou seja, falta um pedaço ainda lá do finzinho que não tem na obra americana. E o filme do Stanley Kubrick foi inspirado na obra americana, mas mesmo assim, mesmo se você ler a obra original e ver o filme, você não se sente sem que ficou faltando um pedaço, sabe? Você se sente completo. E isso vai muito da forma com que os autores apresentam as obras para vocês. Para nós, no caso, né? E os dois conseguiram fazer isso de maneira magnífica. No fim das contas, eu não conseguiria dizer qual dos dois é o melhor, mas eu particularmente me senti muito mais satisfeito e fui muito mais abalado emocionalmente e me tocou muito mais, foi muito mais intenso a experiência do livro, e isso vai muito do fato de ser uma criança do que do filme. Mas isso sem deixar de contar que o filme é uma grande obra de arte e que está com certeza no meu top 5 de filmes favoritos. Mas vale a pena os dois então, né? Agora eu deixo para vocês escolherem se vocês já viram o filme, já leram o livro, qual dos dois vocês curtiram mais ou qual deles simbolizou mais para vocês, qual trouxe mais intensidade, qual foi mais marcante. Deixa nos comentários, curta, opine, discuta. Se ficou faltando alguma informação do livro, depois eu faço ou do filme eu faço uma errata. Mas é isso aí, eu só queria abrir um novo espaço aqui nesse canalzinho para livros também. Deixa suas sugestões nos comentários também para vídeos futuros, o que eu posso melhorar nesses vídeos. É isso aí. Por enquanto é isso, até mais, valeu, abraço, tchau.